Atos 9, versículo 10. Se estiver sem Bíblia, pega carona com alguém aí em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ora, vi em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impondo-lhes as mãos para que recuperes a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu te mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Amém? Até aí. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela o seguinte: você é, para Deus, um instrumento escolhido para levar o nome dele perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Você pode dizer amém? Amém. Querido, eu e você somos escolhidos de Deus. Você pode dizer amém? Querido, quando Deus entra na nossa vida, quando Deus, Ele passa a fazer parte da tua vida, Ele te separa, Ele te escolheu, Ele começa a fazer parte da tua vida e estabelecer algo para você. Ninguém que vem para Deus, vem simplesmente para conhecer Deus, ainda que você venha para conhecer. Mas todo aquele que vem para Deus, vem para viver um projeto, algo que Deus tem estabelecido para você. Amém. Você pode dizer amém? Por isso, olha de novo para a pessoa que está do teu lado e repete comigo, porque isso é de Deus. Fala para ela: você é, para Deus, um instrumento escolhido para levar o nome dele perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Querido, não importa o que você viveu até o momento que você conheceu Jesus. Você pode ter sido a pior pessoa desse mundo, ter vivido as piores situações, as piores coisas. Isso pouco importa. A partir do momento que você recebe Jesus no teu coração, a partir do momento que Deus entra na tua vida, a Bíblia fala que você nasce de novo. Você é uma outra pessoa. Você não é mais aquela pessoa. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ainda que você carregue uma herança na tua alma, que você vai lutar com isso até quando Jesus vier te buscar. Mas quanto mais você começa a viver o que Deus chamou você para viver, mais você se torna aquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Fala assim: você não é uma pessoa simples. Você é um filho de Deus. Você é um projeto de Deus nessa terra. Fala assim, você começa a pensar assim: por que será que o diabo me odeia tanto? A resposta é muito simples: porque você é um escolhido de Deus, e Deus tem um projeto para você, para toda a eternidade. E Ele não quer que isso aconteça. Mas Deus, quando estabelece algo na tua vida, quando você tem um encontro com Deus, Deus faz você se tornar um missionário em tempo integral. Fala para o teu irmão: você é um missionário, meu irmão. Fala assim: se Deus está na tua vida,
Você é um missionário em tempo integral. Pastor, o que é tempo integral? Tempo integral é todo minuto da tua vida, todo instante da tua vida. A partir do momento que Deus fez parte de você, a partir do momento que o Espírito Santo habita dentro de você, você está aqui nessa terra. Você é representante de Deus nesse mundo. Você está em missão. Você está com uma obra a ser feita em nome de Jesus. Por isso que Jesus olhou para os discípulos, no capítulo 1 de Atos, versículo 8, ele fala assim: descerá sobre ti o Espírito Santo. O poder vai entrar sobre você, e vocês se tornarão minhas testemunhas aqui na terra. Você reparou uma coisa estranha que mudou quando você aceitou Jesus? Antes de você aceitar Jesus, as pessoas, elas te cobravam, mas não te cobravam numa determinada situação. Mas a partir do momento que você aceitou Jesus, as pessoas começam a olhar para você e falam assim: tu não é filho de Deus? As pessoas querem olhar para você e ver uma atitude diferente. As pessoas começam a olhar para você, e quando você faz algo que elas estão acostumadas a fazer, elas já viram para você e falam assim: tu não é crente? E eu quero dizer para você que isso é normal, porque as pessoas estão olhando para alguém que é representante de Deus nessa terra. Você fala assim: eu sou representante de Deus nessa terra? Quem sou eu? Quem sou eu, representante de Deus nessa terra? Sou uma pessoa simples, às vezes não sei falar direito, né? Eu troco o L pelo R, né? Eu falo 33, eu falo nós, né? Falo errado, falo mulher, é mesmo, falo errado, não é? Mas Deus não está preocupado com isso. Deus habita em você, então você é um missionário em tempo integral. Você pode dizer amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Querido, o texto que nós lemos fala desse encontro de Paulo com Jesus. Deus, quando Paulo encontrou com Deus, algo aconteceu na vida de Paulo. E esse encontro de Paulo com Deus fala muito da gente. Paulo estava perseguindo a igreja. Paulo, ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo era de Deus. Ele acreditava que se ele acabasse com todos os cristãos, ele estava fazendo a obra de Deus. Paulo pertencia a uma classe chamada fariseu. E ele acreditava piamente que ele estava fazendo algo que Deus estava se agradando. Interessante que quando ele viu que na cidade de Damasco o evangelho já estava chegando, e a obra de Deus estava sendo feita lá, já fora de Jerusalém, ele chegou nos reis e pediu uma carta. E esse rei deu a carta para ele ir até Damasco e prender e trazer para Jerusalém preso todos os cristãos. Mas no meio desse caminho, Jesus aparece para ele numa luz muito forte, e ele cai no chão. E Jesus vira para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Interessante que a pergunta de Jesus parece incorreta, porque na verdade ele não estava perseguindo Jesus, que para ele Jesus já estava morto. Ele estava perseguindo os cristãos que falavam de Jesus. Mas aqui está uma verdade tremenda: todo aquele que persegue um filho de Deus persegue o Pai. Fala a pessoa que está do teu lado: todo aquele que persegue o filho persegue o Pai. Você pode dizer amém? Jesus olha para Saulo e fala assim: por que você me persegue? Saulo olha para aquela luz e fala assim: quem és tu, Senhor? Jesus olha para ele, na linguagem de hoje ele diz assim:
É duro teimar contra a verdade. Essa foi o que Jesus disse para ele. É duro teimar contra a verdade. Mas ele falou assim: levanta, entra na cidade, que te mostrarão o que fazer. Mas justamente quando Jesus falou para ele: levanta e entra na cidade, que te mostrarão o que fazer, que começa a mostrar algo para Paulo. Paulo começa a enxergar o quanto ele era diferente, o que ele estava vivendo. A partir daquele momento, Paulo começou a ver quem era ele, e começou a enxergar o que Deus queria para ele. Paulo começou a ver quem era ele. Olha o que diz o versículo 8, no capítulo 9. Diz assim: então se levantou Paulo do chão, quando tinha caído. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E guiado pela mão, levantou-se e foi para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante as quais não comeu e não bebeu. Pastor, você está dizendo que ele começou a ver quem ele era, mas ele não estava vendo nada. É isso. A partir do momento que Jesus falou: levanta e entra na cidade, que te dirão o que fazer, Paulo abre os olhos. E a partir daquele momento que ele teve um encontro com Jesus, os olhos dele se abriram, e ele começou a enxergar quem ele era. E ele não viu nada, era só escuridão. E o que ele via era Paulo, era Saulo. Ele era aquilo que ele estava vendo: escuridão. Era essa pessoa que ele viveu durante todo o tempo: escuridão. E aí Deus envia um simples discípulos. Fala a pessoa que está ao teu lado: os simples discípulos são aqueles que fazem grandes milagres. Fala de novo: os simples discípulos, como eu e você, são aqueles que fazem grandes milagres. Por que ele não mandou Pedro, Tiago, João? Não. Ele mandou simplesmente o discípulo chamado Ananias. A Bíblia não fala mais de Ananias em lugar nenhum. Mas Ananias foi aquele que chegou em Saulo, o grande Paulo, e simplesmente fez uma oração para ele. E a oração de Ananias foi uma mensagem para Saulo, dizendo o que Deus queria para a vida dele. Olha o que diz aqui no versículo 17. Diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Amém? Querido, quando Paulo se encontrou com Jesus, os olhos de Paulo se abriu, e ele viu quem ele era: plena escuridão. Mas quando Ananias foi para ele, ele falou o seguinte: Ananias, Paulo, vou te falar o que Deus quer para você. Ele quer abrir, que você volte a recuperar a vista. Aqui está um mistério de Deus, olha para mim. Esse recuperar a vista não era para que Paulo voltasse a enxergar como ele enxergava antes. Era para que ele começasse a enxergar como Deus enxergava. Fala a pessoa que está do teu lado: quando você vem para Jesus, Deus não quer que você continue vendo como você vê. Deus quer que você veja como Ele vê. Por isso que você vê uma situação, você vê uma briga, você vê alguém fazendo uma coisa errada, você vê alguém te caluniando, você vê alguém te confrontando, você vê alguém te magoando, você vê uma situação injusta, você vê isso, você vê aquilo. Não é mais para você olhar e julgar ou analisar ou reagir como você reagia antes. Agora você tem o Espírito de Deus dentro de você. Você é filho do Altíssimo. Agora você precisa olhar aquela situação aos olhos do Pai. Deus olhou para Saulo e falou assim: fala, Ananias, fala para ele
que eu vou recuperar a vista dele, para ele começar a ver como eu vejo, e ele seja cheio do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Fala a pessoa que está do teu lado: você é um missionário, meu irmão. Deus abriu os seus olhos, e a partir de hoje você tem uma missão. Amém? Querido, Paulo, ele entendeu que ele tinha uma obra missionária para fazer. Olha para mim, não perca o que Deus está falando para você. Paulo entendeu, Deus entrou na vida dele. Ele era um instrumento escolhido. Você é um instrumento escolhido. Você pode dizer amém? Assim nós somos, assim eu e você somos. Por isso, nós somos um instrumento escolhido. Mas nós precisamos conhecer o campo missionário que Deus nos chamou. O missionário, quando ele sai em missão, ele tem que conhecer para onde ele vai, o que ele vai fazer e o que ele está vivendo. Quando você vê um missionário na África, ele está vivendo algo que Deus chamou ele. Ele estudou o local, ele está se dedicando por aquele local, ainda que ele não seja daquele local, mas ele está vivendo lá, está se dedicando para que aquele local receba tudo aquilo que Deus planejou para eles. Você pode dizer amém? Isso significa que eu e você, como missionários, como instrumento escolhido de Deus, temos campo missionário para viver. E eu quero mostrar nessa noite para você quais são os campos missionários que você tem que viver. Eu quero mostrar para você que Deus, como mostrou para Paulo, está mostrando para mim e para você, igreja. Você pode dizer amém? Querido, o primeiro campo missionário, são dois. O primeiro campo missionário que você precisa entender na tua vida, depois que você conhece Jesus, é o mundo. Por isso que Deus falou para Ananias: vai lá. Ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos reis, aos gentios e ao povo de Israel. O primeiro campo missionário teu é lá fora. Você tem reis aí fora, você tem gentio aí fora, e você tem filhos de Israel aí fora. Talvez você não precisa ir lá na África, ou no Nepal, ou no mundo muçulmano. Talvez você não precisa ir lá. Mas talvez aqui na cidade, com certeza aqui na cidade de Monte Azul, tem gentios, tem reis e tem povo de Israel para ser alcançado por você, missionário. Fala a pessoa que está do teu lado: Deus tem chamado você para a obra que Ele te colocou na tua mão, para você levar o nome dEle diante dos gentios, diante dos reis e diante do povo de Israel. Querido, olha para mim, Deus não vai enviar anjo. Outro dia eu vi um irmão orando, ele ficou tão cansado, e ele virou e falou assim: Deus, eu estou cansado, porque tem muita gente que não tem pregado o Evangelho, não tem anunciado o Evangelho para as pessoas. Então, Senhor, faz o seguinte: manda os seus anjos, para que eles desçam aqui e anunciem o Evangelho. E eu falei para ele assim: essa é uma oração que Deus não vai responder, porque não está de acordo com a vontade de Deus. Deus não escolheu anjos para anunciar o nome dEle, Deus escolheu nós. Você pode dizer amém? Por isso eu e você somos como Paulo, somos o instrumento escolhido, e um campo missionário está diante de você. Talvez você, a grande dificuldade, meu irmão, olha para mim, é o campo missionário mudar você, em vez de você mudar o campo missionário. Tem muitas pessoas que vão para outros lugares, e o cotidiano da vida, eles gostam daquele lugar. Vão pregar no Oriente Médio, gostam do ambiente, gostam da comida, gostam das pessoas, gostam da cultura.
Daqui a pouco eles se esquecem que eles estão lá para anunciar o nome de Jesus e param. Daqui a pouco eles se tornam um daqueles que estão lá. Isso significa que o campo missionário conquistou eles, mas eles não conquistaram o campo missionário. Fala a pessoa que está ao teu lado: depois que Jesus entrou na tua vida, meu irmão, você deixou de ser brasileiro, você deixou de ser cidadão do estado de São Paulo, você deixou de ser de Monte Azul, você deixou de ser dessa terra, porque a Bíblia fala que o reino dele não é desse mundo. E se eu sou filho do rei, o meu reino também não é desse mundo. Pastor, se o meu reino não é desse mundo, o que eu estou fazendo nesse mundo? Fala comigo bem forte: eu estou numa obra missionária. Eu sou missionário aqui nesse mundo, enviado do outro, porque o meu reino não é desse mundo, mas eu estou nesse mundo fazendo missões. Você pode aplaudir o Senhor? Deus mostrou isso para Paulo, e Paulo fez isso muito bem. Olha para mim. Ele saiu pela Ásia, foi até Roma, Chipre. Ele pregou em todo o mundo gentil, anunciou diante de reis e dos filhos de Israel. Ele cumpriu o campo missionário dele. Eu e você precisamos cumprir o nosso também. Você pode dizer amém? Mas não é apenas, nós não temos apenas o campo missionário do lado de fora. Nós não temos que conquistar apenas Monte Azul para Jesus, ou esse Brasil para Jesus. Nós temos um campo missionário do lado de dentro. Fala comigo assim: eu tenho um campo missionário do lado de fora, que eu tenho que levar o nome do Senhor para os gentios, para os reis e para os filhos de Israel. Mas eu também tenho um campo missionário dentro de mim. Querido, quando Paulo levantou daquele chão, ele se viu quem ele era, plena escuridão. Quando Ananias chegou para ele, colocou a mão e disse assim: irmão, o Senhor que apareceu em Damasco manda te dizer que você recupere a vista e seja cheio do Espírito Santo. Eu e você temos um campo missionário dentro de nós. Você tem que mudar a tua forma de ver a vida e se encher do Espírito Santo. Vou repetir: você tem um campo missionário dentro de você, e você tem que mudar a tua forma de ver a vida e se encher do Espírito Santo. Querido, olha para mim. Por que você acha que a vida tenta de todas as formas fazer você não vencer nesse campo missionário? Por que que você entra em relacionamentos e você sai magoado? E aquela mágoa está dentro de você, não está fora de você, está dentro de você. E essa mágoa tenta tirar a tua alegria, tirar a tua vontade, tirar o teu desejo de seguir para frente. Você liga a televisão, é Jornal Nacional trazendo coisa ruim, é Babilônia trazendo coisa ruim, é não sei mais o que trazendo coisa ruim, e você vai assistindo, você vai recebendo, aquilo está dentro de você. Daqui a pouco você começa a olhar para o mundo e você diz assim: o Brasil não tem mais jeito, o mundo não tem mais jeito, o mundo já está no fim, Jesus está voltando. Fala a pessoa que está ao teu lado: quem te disse isso? Fala assim: quem disse que o mundo está no fim? Quem disse que o Brasil está acabado? Olha para mim. Muda os seus olhos e começa a olhar com os olhos de Deus. Você começa a ver: Deus coloca reis, Deus tira reis. Tudo está debaixo da soberania dele. Amém? O Brasil não está acabado. O Brasil pertence ao Senhor Jesus. Jesus está voltando. Faz 2000 e poucos anos que falam isso. Aconteceu um negocinho aqui, Jesus está voltando. Aconteceu um negocinho ali, Jesus está voltando.
eu ainda fico com a resposta que Jesus deu para os seus discípulos. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: esse é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Quer dizer, o Senhor vai restaurar todas as coisas? Jesus disse: não compete a vocês estabelecer tempos ou épocas, para que Deus estabeleça a sua justiça. Porque nem eu e nem ninguém sabe, a não ser o Pai, o dia e a hora. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas por todo, até os confins da terra. Sabe o que Deus estava falando? Enquanto vocês ficam gritando aí: Deus está voltando, Deus está voltando, olhando um efeito aqui, olhando um efeito aqui, Jesus estava dizendo: para de olhar essas coisas, não se preocupe com essas coisas. Pegue o Espírito Santo que está em você e vai ser minha testemunha na terra, até o último dia, quando eu vier buscar a minha igreja. Deus não quer que você fique preocupado com o futuro, muito menos com o passado. Deus quer que você viva a obra missionária que Ele estabeleceu na tua vida. Mas há uma missão dentro de você. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2. Falar de pregação do Evangelho lá fora, eu não vou falar, porque você já sabe bastante. Mas eu quero falar dessa obra missionária dentro de você. Eu quero mostrar 5 coisas, 5 atitudes que você precisa tomar para você vencer nessa obra missionária dentro de você. Talvez essa obra seja mais difícil do que aquela lá fora. Talvez você fale assim: é tão difícil falar do Evangelho para as pessoas. Eu quero corrigir você. Não é difícil não. Difícil é você falar do Evangelho para você. É difícil. Primeira Pedro capítulo 2 mostra essa obra missionária dentro de você. Eu quero que você preste muita atenção no que Deus vai te ensinar hoje. Querido, nós precisamos ser vencedores, tanto lá fora como aqui dentro. Você pode dizer amém? É fundamental nós darmos muita atenção para a obra lá fora, mas é fundamental você dar atenção para a obra aqui dentro. É fundamental você se dedicar a pregar o Evangelho lá fora, mas é fundamental você se dedicar a viver o Evangelho aqui dentro. Você tem que dizer: eu tenho uma missão. Fala comigo: eu tenho uma missão, para ser um instrumento útil. Fala comigo: eu tenho uma missão. Fala bem forte. Para ser um instrumento útil perante esse mundo, gentios, reis e filhos de Israel. Mas eu também tenho uma missão de ser um instrumento útil dentro de mim. Amém? Querido, quando Pedro escreveu essa carta, ele mostrou nitidamente como nós devemos viver a nossa missão aqui dentro. Querido, a primeira coisa está no versículo 1 do capítulo 2 de 1 Pedro. A primeira coisa que você precisa saber, que a nossa missão aqui dentro começa quando nós nos despojamos de tudo aquilo que você é e se dedica a viver aquilo que Jesus te chamou para ser. Olha só o que diz aqui, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e inveja e de toda sorte de maledicência. Pastor, eu não sou ruim. Olha a pessoa que está ao teu lado, desconfiado, com aquele olhar desconfiado, e faz aquela pergunta para ela: tu não é ruim? Faz assim: mas fala direito o meu irmão. Fala de novo, olha para ele desconfiado: tu não é ruim? Fala para ele:
Não, pastor, não sou ruim não, sou bonzinho pra caramba. Sou bonzinho. Eu ainda fico com Jesus. Jesus falou assim: vós, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que estás no céu dará àqueles que pedirem. Então ele olhou para aquele povo, para nós, e falou assim: vós sendo maus. Meu irmão, nós somos maus sim, meu irmão. Ah, pastor, fala assim não, mas nós somos sim. Mas nós precisamos mudar. Fala para o teu irmão, você precisa mudar. Por isso que Jesus te alcançou. Por isso que Ele vem habitar em você. Para Ele mudar você. Fala assim, quando nós nascemos de novo, fala para ele, quando nós nascemos de novo, nós éramos que nem Paulo, pura escuridão. Mas o Espírito Santo veio habitar em nós. E a luz se acendeu. E agora a luz vai brilhar mais e mais. Onde tiver um cantinho de trevas, a luz vai brilhar. Por isso você precisa abrir as janelas da tua vida, deixar o sol da justiça entrar, abrir as portas, deixar o vento do Espírito soprar. Deixa a luz de Deus brilhar em você, porque quando a luz de Deus brilhar plenamente em todas as áreas da tua vida, você vai poder dizer: eu sou a luz desse mundo. Mas tem algumas áreas da tua vida que ainda está meia fase. O abajur está aquela luzinha pequenininha. Você não consegue olhar os cantos. Está iluminado no meio, mas os cantos estão muito escuros. Por isso que ele fala, a primeira atitude missionária nossa é arrancar toco, é arrancar as ervas daninhas, despojando-vos de toda maldade, hipocrisia, maledicência. Nós precisamos arrancar isso de nós. Sabe como é que arranca isso? No dia a dia. Quando alguém chega para você e te trata muito mal e você não merecia. Sabe o que eu aprendi, meu irmão? Sabe o que é maturidade? A maturidade é quando você conhece muita coisa. Maturidade é quando você aprendeu muita coisa, quando você é adulto. Não. Maturidade é quando você está muito tempo com Deus. Também não. Maturidade é quando você deixa. Presta atenção nisso. Maturidade é quando você deixa de se magoar. Seja o que fizeram com você, seja o que vão fazer com você, seja o que acontecer na tua vida, você não se magoa, você não se ofende. Ah, mas ele deu na minha cara. Jesus mandou oferecer a outra. Mas ele fez algo terrível. Jesus mandou você perdoar. 70 vezes 7. Maturidade é quando você deixa de se ofender. Tem gente que faz 50 anos que está na igreja. Aí o pastor entrou na igreja. Ela está sentada aqui. O pastor passou assim, já está com a cabeça preocupado com alguma coisa. Passou, entrou, não falou graça e paz. A pessoa já fala assim: estou magoada, estou chateado. Vou até falar lá para o pastor que acho que vou dar um tempo na igreja. Aí o pastor chega e fala assim: ô irmão, graça e paz, tudo bem? No final do culto, né? Amém, graça e paz. Eu falo assim: graça e paz não, pastor, estou magoado com o senhor. Por quê? O senhor passou perto de mim e não falou boa noite. O senhor passou perto de mim e não falou graça e paz. Onde já viu um negócio desse? O pastor tem que falar graça e paz até para os cachorros da rua. Fala a pessoa que está ao teu lado. Maturidade é quando você deixa de se ofender. Sabe quando você está lá na tua casa, fez aquele almoço de domingo, aí você convidou a tua sogra. Aleluia. Convidou a tua sogra. A tua sogra entra na tua casa, certo? Aí ela entra lá e faz assim, ó. Ela passa assim perto, né?
Fala assim, oi, tudo bem, né? Sabe aquele cumprimento, né? 3 beijinhos e tal. Aí ela vai na frente, mas você dá uma olhadinha para trás sem querer. Você fala assim, por que eu olhei para trás, né? Mas você olha e ela fez assim no móveis. E aí, ela fala pro filhinho dela, essa mulher que você arrumou não arruma a casa. Essa mulher que você arrumou, onde já se viu um negócio desse? Aí você ouve isso. Aí você se magoa. Aí você fala assim, nossa, minha sogra é difícil. Não é, ela não é difícil. Você que se magoa. Não dá intenção para essas coisas. Maturidade é quando você olha para isso e fala assim, ah, sogrinha, agora eu vou orar mais por você. Vou dobrar o jejum. E aí o Senhor, meu Deus, vai amolecer. Você vai ver. O pau vai pegar pro teu lado, sogrinha. Mas você vai glorificar o nome do Senhor. Porque eu não vou parar de orar. Maturidade é você olhar diferente. Mas você precisa tirar as coisas de dentro de você, né? Tem casais que chegam para nós em janeiro e falam assim, brigamos, estou chateado. Fevereiro, brigamos, estou magoado. Em março, brigamos, não aguento mais. Em abril, brigamos. Ah, vai ter mais uma chance. Aí chega em maio, está vivendo as 1000 maravilhas. Chega em junho, obrigado de novo. Fala para a pessoa que está do teu lado, olha para ele e fala assim, meu irmão, tira de você tudo aquilo que é daquele homem antigo, sabe? Teu velho homem. E olha todas as oportunidades que está diante de você. É uma obra missionária dentro de você. Querido, eu aprendi com Deus o seguinte: você quer mudar uma pessoa? Muda você. Porque quando você mudar, a outra pessoa vai ver essa mudança e ela vai mudar também. Enquanto você quiser mudar a outra pessoa, ela vai continuar vendo em você o mesmo campo cheio de coisas ruins. Mas quando ela olhar para você e ver que esse campo foi mudado, foi transformado, ela vai chegar para você e dizer: eu quero o que aconteceu com você. Há um campo missionário dentro de você, que você com Deus tem que mudar. Você pode dizer amém? Segunda coisa, versículo 2. A tua missão é desejar ardentemente se alimentar da palavra. Olha só o que diz aqui, versículo 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Querido, olha para mim. Quando a Catiúce faz assim, ó, hoje eu não vou amamentar, e ela resolve fazer isso meia-noite, noite inteira, não vou levantar. Amém? O que você acha que o bebê vai fazer 3 horas da manhã? Chorar? Chorar é os primeiros 10 minutos, porque depois dos outros 10 minutos ele não chora mais, ele berra. Por que será que ele berra? Ele está com fome? Ele deseja ardentemente o leite espiritual, né? O leite que ela vai dar. Amém? Mas ele quer, ele grita. Nós precisamos aprender com as crianças. Nós precisamos aprender e fazer isso com a palavra. Sabe, você precisa gritar com desejo de se alimentar da palavra. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, não tive nem tempo de ler a Bíblia. Não significa que ela não é importante para você. Você não tem fome dela. Você conseguiu dormir? Você conseguiu ir para a cama
ter sono e dormir a noite inteira sem ter lido a palavra, significa que ela não é importante para você. Você não tem fome dela. Você levantou de manhã, se trocou, tomou café da manhã, saiu correndo para trabalhar e não leu a palavra, significa que naquele dia ela não é importante para você. E tudo isso está dentro de você. Você começa a mudar esse campo missionário quando você começa a desejar ardentemente, olha que a palavra que a Bíblia coloca, ardentemente se alimentar da palavra. Amém? Amém? Fala para o teu irmão, toma uma decisão, meu irmão. Troca o teu almoço, tua janta pela palavra. Está vendo como é que você ficou espantado porque eu falei isso? Porque você não vive sem o teu arrozinho, feijão, o teu bifinho, tua batata frita. Oh Deus, glória a Deus, né? Tua Coca-Cola. Ai Jesus, não vejo a hora de chegar o almoço, não vejo a hora de chegar a janta, né? Toma uma decisão. Eu não li a palavra, eu vou almoçar? Não, eu vou ler a palavra, depois se tiver um tempinho eu almoço. Repete comigo, eu preciso mudar os meus hábitos. Se eu vou almoçar e não li a palavra, eu vou ler a palavra. Se der tempo, eu vou almoçar. Isso é desejar ardentemente se alimentar da palavra. Isso muda você, meu irmão. Isso muda a tua vida por completo. Por isso que ele falou, quando você arranca as ervas daninhas e começa a se encher ardentemente da palavra, o teu campo missionário aqui dentro muda. Querido, hoje tem feijoada para você. Feijoada de Deus está sendo derramada hoje sobre a tua vida. O que você ouviu desde sexta-feira até hoje, Deus está ensinando você a tomar uma posição na tua vida e mudar a tua história. Você parar de ser crente frouxo, você parar de ser crente nhenhenhen, e você tomar uma decisão na tua vida, que nada aí fora vai tirar você dos trilhos do Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Você pode chacoalhar o teu irmão que está do teu lado e falar assim, toma jeito, meu irmão, vai ser crente, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Dá um aplauso ao Senhor. Terceira coisa, meu querido, versículo 3. A primeira, você tem que se despojar de toda a porcaria que está dentro de você. Segunda, desejar ardentemente se alimentar da palavra. Terceira, versículo 3. Aqui diz assim, que a tua missão é você viver a bondade de Deus através da chance que Deus está te dando. Escuta isso. Diz assim, versículo 3. Se é que tendes experimentado de que o Senhor é bondoso. Querido, olha para mim. Bate os dois pés no chão. Fique em pé. Pode sentar agora. Faz assim comigo. Dá a mão para a pessoa que está do teu lado. Olha na roupa que ela está vestida. Faz um elogio para ela. Faz assim comigo. Faz. Você percebeu? Que você não está carregando um tubo de oxigênio para respirar. Você percebeu que você pode correr, caminhar e andar para todos os lados, passeando por essa cidade ou em outros lugares. Você percebeu que você olha para as pessoas e consegue enxergar elas. Você percebeu que você está respirando bem. Deus é bom com você. Fala comigo, Deus é bom comigo.
Isso significa que você precisa aproveitar essas chances que Deus tem dado para você viver tudo que Deus tem dado para você, mais e mais. Sabe, eu não tenho essa possibilidade, mas se um dia a gente tiver uma possibilidade, eu vou encher um ônibus. Eu creio que eles não permitem isso, mas se eles permitissem, eu levaria vocês lá no Pio 12 e pediria para você sentar do lado de cada leito e pedir para eles contar a história deles, o que eles estão passando, o que eles estão lutando. E aí você vai sair de lá olhando para você e dizendo assim: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para mim. E você perde as oportunidades dessa bondade de Deus, gastando tempo com tanta coisa, que você poderia estar na presença dEle, adorando Ele, porque você está sendo o alvo das bondades de Deus. Fala para o teu irmão: Deus é muito bom com você. E você precisa reconhecer isso. Isso muda campo missionário. Isso muda você. Amém. Quarta coisa, meu querido, versículo 4. Estou terminando. Versículo 4 diz o seguinte: a tua missão é você se encher de Deus e ter tempo de intimidade com Ele. Olha só o que diz o versículo 4. Chegando-vos para Ele, se aproximando dEle, chegando juntinho dEle, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Querida, é tão bonito você ouvir isso. Eu não sei se você já foi naquelas relojoarias ou naquelas lojas, aquelas joias caras, né? Aí você vê lá um diamante, lá todo fechado, com guarda do lado, e você fala assim: eu gostaria de chegar perto. Você nem chega perto, porque se você chegar perto, você é preso, né? Te manda embora. Você não consegue tocar nele pela proteção tão forte de vidro que tem naquele diamante. E você olha para aquilo e fala assim: olha que pedra preciosa. Quero dizer para você que aquilo ali não é precioso, porque você não pode chegar, você não pode tocar, você não tem direito de chegar, você não tem condições de chegar, mas há um Deus no céu que te entregou Jesus Cristo como a pedra preciosa, para que você tenha intimidade. Você pode chegar perto dele. Ele é a preciosidade para você, ele está acessível para você. Sabe, a gente entra nas igrejas, a gente fica vendo um Deus tão longe, tão distante. Deus está lá no céu, e a gente precisa fazer uma força enorme para trazer Ele para a terra. Deixa eu dizer para você: Deus não está no céu. Deus não está no céu. Deus está em você. Ah, pastor, mas disseram que Jesus está sentado nos céus. Mas Ele diz que habita dentro de você. Você é templo de Deus. Ele habita em você. O Deus Todo-Poderoso habita em mim. Deus Todo-Poderoso habita em você. Mas tem uma coisa que você precisa aprender. Você precisa aprender a se relacionar com Ele. Isso muda teu campo missionário. Tem pessoas que entram por aquela porta e saem do jeito que entrou, porque acredita que eles participaram de uma cerimônia. Você não veio na igreja participar de cerimônia. Você veio na igreja se relacionar com Deus. Ou melhor, você veio na igreja receber algo para se relacionar com Deus. Porque o relacionamento com Deus é no teu dia a dia. Todo dia, toda hora. Hora após hora. Mas tem uma coisa aqui nesse versículo que é segredo. Diz assim: chegando-vos a Ele. Meu querido, nós precisamos mudar algumas coisas aqui dentro para mudar a gente. Você é mais íntimo do teu patrão só porque ele te dá salário.
de Deus. Você é mais íntimo do teu professor porque você quer tirar nota com ele do que de Deus. Você é mais íntimo do gerente bancário porque você quer resolver a tua situação financeira do que de Deus. Você é mais íntimo do teu pastor porque você acha que o teu pastor vai mudar a tua vida. Ei, quem muda a tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Você é mais íntimo do teu marido e da tua esposa porque você acha que ele pode te dar todo o amor que você precisa. Fala para a pessoa que está ao teu lado: não. O amor que você precisa vem de Deus. O amor que você precisa vem de Deus. Por isso se achega a Ele. Seja íntimo dEle. Sabe, aqui você vai ouvir muito isso. Todo lugar que eu fui já, as pessoas falam assim: você tem que ser íntimo dos homens de Deus. Eu acho que você tem que honrar sim os homens de Deus, estar debaixo da direção deles, mas a intimidade que você precisa é com Ele. Ele é tudo o que você precisa. Você pode dizer amém? Fala para o teu irmão: Jesus é tudo o que você precisa. Você pode dizer amém? Último, terminando. Versículo 5. A tua missão é crescer. Olha para mim. Interessante. Você vem para a igreja apenas para participar da igreja, mas Deus te chamou para cá para crescer. Olha só o que diz aqui no versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: que quando você vem para Ele, Ele começa a te construir de novo. Você estava em ruínas, Ele começa a te construir, para você se tornar casa para Ele, para a morada dEle, e para que você ofereça sacrifícios agradáveis a Ele. Aí você fala assim: como é que eu faço isso? Usando aquilo que Ele te deu. Quando você vai construir uma casa, nós temos alguns construtores aqui, você vai lá, usa uma ferramenta disso, para fazer a parede, né? Para construir a parede. Você usa diversas ferramentas, o pedreiro usa diversas ferramentas para construir a casa. Fala para o teu irmão: Deus também te deu as ferramentas para você construir a tua vida. Fala comigo assim, levanta o dedo primeiro, fala assim comigo: oração é uma ferramenta. Fala assim: o jejum é uma ferramenta. Fala: meditação na palavra é uma ferramenta. Fala: oração em línguas é uma ferramenta. Fala: confissão da palavra é uma ferramenta. A adoração é uma ferramenta. Eu falei 6. Então, se eu tenho que me construir, eu tenho que começar a usar as ferramentas que Deus tem dado para mim. Por isso que você percebe pessoas que estão crescendo, porque você encontra elas estão adorando em qualquer lugar. Você encontra elas estão lendo a palavra. Você encontra elas estão confessando a palavra, né? Ela está doente, ela está passando um período de enfermidade. Você chega para ela e fala: e aí, como é que você está? Eu falo assim: Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Ela está confessando a palavra. Você vê ela: o que você está fazendo hoje? Vamos almoçar? Não, hoje não posso. Por quê? Estou jejuando. Você começa a ver que ela está usando as ferramentas. Daqui a pouco, aquela casa que parecia nada, começa a ser construída, construída, construída. Daqui a pouco ela está pronta. Daqui a pouco você vê essa pessoa decolando na presença de Deus, porque o campo missionário dela foi mudado.
E agora ela está transformando os que estão do lado de fora. Sabe, meu querido, eu e você, depois que tivemos o encontro com Jesus, Deus tem um alvo para a nossa vida. E nós precisamos ter esse alvo também. Abra a tua Bíblia, eu vou terminar com esse versículo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Esse é o alvo de Deus para você. É como se Deus estivesse dizendo assim: o meu alvo para o meu filho é ele combater o bom combate, ele completar a carreira dele e ele guardar a fé. O meu alvo e o teu alvo, como missionários integral, todo dia, é a gente combater o bom combate, todo dia, completar a carreira. Fala para o teu irmão, se você é missionário, meu irmão, fala para ele, se você é missionário, você tem uma carreira como missionário para ser completada. Amém? Tem pessoas que acham o seguinte, olha para mim, vou terminar. Tem pessoas que acham o seguinte: eu aceitei Jesus como meu Salvador, então já está garantido lá no céu. Amém, meu irmão? Está assim, pode ficar tranquilo, porque essa obra que fez Jesus. Só que tem uma coisa, quando você chegar lá no céu, você vai chegar diante de Deus, Deus vai olhar para você e vai falar assim: filho, te dei 5 talentos, o que você fez com eles? Você já entrou no céu, você está lá, mas ele vai chegar para você: te dei 5 talentos, o que você fez com ele? Você vai olhar e falar assim: Senhor, eu só achei que ficava só na salvação, já estava bom. Os 5 está aqui, ó. Fala para o teu irmão: Deus te salvou de graça, mas te deu talento, te chamou para ser missionário em tempo integral, te capacitou. Fala para ele assim: presta atenção, o que você adquiriu de conhecimento, o teu trabalho, o teu talento natural, são coisas que Deus deu para você, não só para te enriquecer, ou para você desfrutar. Deus quer que você use isso em prol ao reino de Deus. Se você é engenheiro, usa isso para o reino de Deus. Se você, vou falar as coisas que eu estou vendo aqui, tá? Se você é professora, usa isso pelo reino de Deus. Se você é profissional de filmagem, usa isso para o reino de Deus. Se você é comerciante, usa isso para o reino de Deus. Se você é cabeleireiro, usa isso para o reino de Deus. Se você é vendedora, usa isso para o reino de Deus. Porque não é só para você, Deus deu para você, para te abençoar, mas para ser usado no reino de Deus. Porque é assim que você chegar para Deus, Deus vai falar: te salvei e te capacitei para fazer a obra que eu te separei na tua vida. O que você fez? Gastou todo o teu tempo só com você? Fala para o teu irmão: infeliz é o homem que conquista tudo nessa terra, mas perde o propósito que Deus deu para ele. Fala para a pessoa que está ao teu lado: você pode ter ouro e prata, mesmo assim não cumpriu o propósito de Deus. Quero terminar dizendo o seguinte: Deus tem um alvo para a tua vida. Combata o bom combate, completa a tua carreira e guarda a tua fé. Você fala: Senhor, se eu fizer isso, olha que diz o versículo 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também todos quanto amam a sua vida.
Amém? Querido, olha para mim. Deus te trouxe aqui, ou Deus escolheu você, porque está um povo lá fora que precisa de você. Que você leve o evangelho para eles. Mas não se esqueça, existe um campo aqui dentro que você precisa viver uma mudança aqui dentro. Você pode ganhar muitas vidas para Jesus e perder você mesmo. Por isso, muda você e conquista as pessoas. Amém? Fique em pé em nome de Jesus.